Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. Você já ouviu falar sobre síndrome de Peter Pan e síndrome da Wendy? Hoje nós vamos estar abordando esse tema aqui no vídeo. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com essas informações. Tamo junto? Crescer pode ser mais difícil para algumas pessoas. Entenda agora a relação da síndrome de Peter Pan e as consequências dela na vida adulta. A vida adulta pode parecer assustadora. Responsabilidades sem fim, pressões sociais, estresse no trabalho e nenhuma magia de fada dos contos para ajudar. A verdade é que crescer tem muitas implicações e ser criança é mais gostoso. James Matthew Barrie já tinha entendido isso lá no século passado quando publicou o livro Peter and Wendy, inspirado na peça de mesmo nome que criou para as crianças, mais conhecido como J.M. Barrie. O autor inglês foi quem imaginou a Terra do Nunca, o lugar mágico para onde as crianças que não queriam crescer poderiam ir e viver aventuras com piratas, crocodilos e fadas para sempre. Sendo assim, a história de Peter Pan se tornou e estava também imortalizada. Ela lhe contou histórias, ele a ensinou a voar. Amavam-se, mas ele não queria crescer. Esse é um trecho do livro do Peter Pan. Peter Pan e seu medo de crescer não passam despercebidos para a psicologia. E em 1983, o psicólogo Dr. Dan Kyle estudou casos de pessoas que vivem normalmente em sociedade como se estivessem felizes e completas, mas que internamente se massacram com pensamentos negativos e angústias. Ele decidiu então se inspirar no menino que não queria crescer para nomear a síndrome de Peter Pan. Os portadores da condição se sentem insatisfeitos com absolutamente tudo e não assumem responsabilidades nas suas ações. E, consequentemente, podem desenvolver outros transtornos como ansiedade, depressão e problemas com a autoestima. Agora, o que é síndrome de Peter Pan? Essa síndrome, ela desperta nos indivíduos comportamentos infantis e inseguros que os impedem de amadurecer normalmente. Sendo assim, eles acabam falhando em diversos assuntos da vida adulta. A maioria dessas pessoas sabem que agem diferente do padrão, mas se recusam a crescer. Elas possuem muito medo de serem rejeitadas pela sociedade e principalmente de serem julgadas. O transtorno ele foi batizado com o nome de Peter Pan porque as atitudes das pessoas com essa síndrome é exatamente a de viver em um mundo imaginário, onde elas não têm a obrigação de amadurecer. E por esse motivo, elas não possuem sucesso em suas relações profissionais, familiares e amorosas. O apego com a fantasia é tão grande que eles não conseguem se desprender dos pais, por exemplo, e continuam a viver dependentes dos seus responsáveis e possuem grande dificuldade em se aprofundarem em outras relações. O medo de viver o mundo real é grande demais. E diversas pesquisas constataram que esse transtorno é mais comum entre homens do que em mulheres. O que mais preocupa é o aumento da incidência de casos diagnosticados com a síndrome. E ainda vale ressaltar que o complexo de Peter Pan não está listado no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, realizado pela Associação Americana de Psiquiatria. O psicólogo Dr. Dan Kyle,
Ele foi o responsável por identificar e cunhar o termo. Agora, você sabia que também existe a síndrome da Wendy? A personagem Wendy, ela também foi utilizada para descrever um distúrbio mental. E nesse sentido, o complexo de Wendy é conhecido pela necessidade imperativa de satisfazer o outro, principalmente se for o parceiro ou os seus filhos. E essa condição geralmente é associada mais às mulheres. Dessa forma, a pessoa que possui tal síndrome, ela sente-se responsável pelo bem-estar dos outros e quer agradar ao máximo a todos. E além disso, é possível perceber um grande senso de culpa quando as coisas não estão sob o controle ou quando alguém está desconfortável com a situação. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o diagnóstico de quem tem a síndrome de Peter Pan. A princípio, não é tão fácil assim identificar uma pessoa que possui a síndrome de infantilidade. Entretanto, é possível a gente observar algumas características pessoais para delimitar o distúrbio. E nesse sentido, vamos acompanhar aqui agora atributos que ajudam a reconhecer alguém que possui essa condição. Primeiro, insegurança. Segunda, pouca autoestima. Terceiro, sempre se relacionam com pessoas mais novas. Próxima, sempre dão desculpas para tudo. Próxima, não possuem responsabilidades. Próxima, insatisfação. Não se esforçam para conseguir algo. São egoístas. Gostam de ordenar e criticar. Necessitam chamar atenção para si. Se comportam como crianças. Choram com facilidade. As atitudes pelo medo de crescer. Arrogância. Mas escondem uma fragilidade emocional muito grande. Por também estarem sempre em um mundo de fantasias, a curiosidade e a criatividade também, elas são muito aguçadas. Eles se esforçam em despertar a atenção e a admiração de algumas pessoas, porque aparentam levar uma vida leve. Apesar de sempre demonstrarem grande felicidade, a sua mente ela está repleta de conflitos, medos e tristezas que são constantes na vida de quem tem essa síndrome. Eles são inseguros, exigentes, magoados e intolerantes. E dessa forma, nos relacionamentos, eles trocam de parceiro ou parceira várias vezes. Mas quando gostam e percebem que podem confiar, não conseguem se desapegar. Então é importante ficar muito atento nessa questão. E além disso, é fundamental lembrar que pessoas que sofrem dessa síndrome, mesmo que saibam que estão erradas, elas não conseguem mais se policiarem. E isso ocorre pois elas possuem de fato uma grande insatisfação e insegurança com elas mesmas. Ainda, essas circunstâncias atuam em um grau tão forte em seu psicológico que as chances de desencadearem depressão e consequentemente, outros problemas, ela é altíssima. E dessa forma, é imprescindível prestar atenção nesses sintomas da síndrome de Peter Pan. Vamos falar um pouco aqui agora sobre as características do complexo de Peter Pan. As pessoas que possuem essa síndrome geralmente possuem uma incapacidade de cuidar de si e assumir a responsabilidade por suas próprias ações. E dessa forma elas acabam culpando os outros pelas suas faltas de conquistas como uma forma de tirar o peso das próprias ações. E essas pessoas têm comportamentos de adolescente e agem sempre impulsivamente. Sendo assim, elas demonstram falta de confiança em si mesmos
e sempre recorrem às figuras paternas por auxílio. Em relação ao trabalho, elas demonstram instabilidades nos cargos que possuem e, nesse sentido, saltam de empregos e falham em construir uma carreira linear e segura. A falta de comprometimento com tarefas, ela acaba atrapalhando o desempenho do indivíduo. Agora vamos falar um pouco nos relacionamentos. Nos relacionamentos também vivem situações complicadas, pois elas não demonstram muito interesse na manutenção de proximidade. E mesmo assim, são emocionalmente dependentes e difíceis de lidar. E além disso, é necessário tomar cuidado com os indivíduos que possuem esse distúrbio, pois é comum perceber a utilização de drogas ilícitas, além de ingerir em excesso bebidas alcoólicas. Vamos falar um pouco agora sobre as causas da síndrome de Peter Pan. Existem inúmeros fatores psicológicos que levam uma pessoa a desenvolver essa síndrome. E nesse sentido, o distúrbio ele pode ocorrer sim, por fatores que se desencadearam na infância. E dessa forma, um período de infância muito feliz e completo pode gerar medo de crescimento ou de responsabilidade. Essas pessoas elas sentem necessidade do conforto da casa dos pais e se assustam ao verem as muitas possibilidades e incertezas que a vida adulta ela apresenta. Além disso, uma infância perturbada, o que não foi bem vivida, também pode ser o motivo pelo desencadeamento da síndrome. Nesse caso, há o desejo da liberdade de criança e a pessoa não se aceita que, quando adulta, ela não poderá mais vivê-la. Então, ela terá que enterrar algo que não usufruiu, o que gera um conflito interno no indivíduo. Ainda os pesquisadores acreditam que um contraste no mercado atual é um dos principais fatores que levam essas pessoas a desencadearem esse medo agudo e exacerbado. Nós vivemos em uma sociedade onde atingir altos postos e se realizar por completo é uma carreira e cada vez é mais difícil atingir a esses patamares. Por outro lado, a indústria do consumo imediatista, ela alimenta o ego com diversos produtos desnecessários, mas que despertam a nossa atenção. Portanto, as pessoas elas passam a se contentar com o que podem ter e não se prendem ao sonho de enriquecimento pessoal, que só obterá com muito empenho, com muita dedicação, com muito esforço. E isso acaba gerando uma falta de compromisso maior, tanto para com a empresa quanto para si mesmo. E esse cenário, ele possibilita aqueles que possuem o problema a não se dedicarem a algo. Portanto, não criam raízes em nenhum lugar e trabalham quando se acham realmente em necessidade para isso. Mesmo que os pais passem por alguma crise e eles não consigam encontrar nada, pelo menos terão a boa desculpa do momento ruim pelo qual o mercado de trabalho passa. Vamos falar a respeito agora do tratamento para quem é acometido pela síndrome de Peter Pan. O mais aconselhável é buscar um tratamento psicológico adequado para que o paciente ele possa, em primeiro lugar, assumir que possui a doença e buscar junto com um profissional melhorias e crescimento. A aceitação do problema e a vontade de superá-lo é o primeiro e mais importante passo para o crescimento pessoal e cura. O tratamento psicológico, ele irá detectar traumas e identificar maneiras de superar a insegurança, a imaturidade e outros aspectos de quem é cometido por essa síndrome.
para que de forma livre a pessoa ela consiga superar essas frustrações e assumir com alegria e responsabilidade o seu mundo real. Não há por que nos desligarmos do que fomos ou vivemos quando menores. O que é preciso é a aceitação. Se a infância ela foi repleta de alegrias, que elas sejam motivadoras e que inspirem a vida adulta. Então, que sirvam de alimento para correr atrás dos objetivos sem medo, pois não precisamos sermos infantis para sermos felizes. Mas se o passado foi traumático, o fato de não ter o desfrutado como deveria é o que pesa. A gente deve lembrar que uma nova fase da vida também é algo a se desfrutar e preencher com realizações. Não vá repetir o processo de perder uma etapa do seu desenvolvimento, porque isso se tornará um ciclo sem fim de suscetíveis erros e falhas. O mais importante é o que somos hoje e o que nutrimos para nos beneficiarmos no amanhã. Siga sempre com um passo à frente, nunca o contrário. Agora, como lidar com alguém que é acometido com a síndrome de Peter Pan? Conviver com uma pessoa que possui esse distúrbio pode não ser tão fácil. Entretanto, é fundamental saber como lidar com alguém que está passando por essa situação. E o apoio é a peça-chave para tal. A família e os amigos próximos continuarão o seu relacionamento com essa pessoa. Por isso, é preciso saber o que fazer quando você estiver presente de alguma situação que não seja agradável. O suporte, ele precisa ser constante, pois é necessário lembrar que, muitas vezes, o indivíduo ele não consegue controlar a maneira como está se comportando. Sendo assim, a empatia e a paciência são fundamentais para seguir em contato com o indivíduo. E além disso, é sempre importante o incentivo e o apoio para mudanças positivas. Isso pode ser um pouco complicado no início, mas os entes próximos conseguem também ajudar a definir um tom de idade adulta para quem tem a síndrome de Peter Pan. É muita coisa, né, gente? O que mais preocupa hoje em dia, para quem é acometido por essa síndrome, é a pessoa se tornar um abusador psicológico, a pessoa se tornar uma pessoa narcisista e o pior de todas, ela se torna um dependente químico. E depois ficar justificando, né, a sua dependência na infância. Então é algo que nós entendemos, é algo que nós estudamos hoje, falamos a respeito do que é, falamos da síndrome da Wendy, falamos das causas, falamos dos sintomas e falamos a respeito do tratamento. Empatia e paciência são fatores fundamentais para a gente ajudar quem é acometido por essa síndrome. O que nós não podemos é deixar que essas pessoas sofram e cheguem ao final da vida sem ter construído nada. Isso é muito triste. As pessoas se entregarem a algo que pode ser revertido, tem cura. Só que nós temos que pontuar em verdade, com amor, com carinho, mas em verdade. Legal, família? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que agora você identificou, não, fulano acho que tem essa síndrome, não, o filho ou filha de fulano eu acho que tem essa síndrome. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você está precisando de ajuda, se você não sabe para onde ir, deixa nos comentários aí que eu estou aqui para te ajudar. Legal? Shalom, shalom família, tamo junto, valeu!